E aí, o Lion, gente? O Lion não tá bem. O Lion não tá bem. Vamos entender aqui, antes de tudo, o retrospecto. O que é que aconteceu com Fortaleza desde acabou o estadual, acabou o cearense, o Fortaleza ganhou 3 jogos. Depois de perder o Cearense, né? É. Sim, importante dizer. Importante Perdeu. dizer. O Fortaleza ganhou 3 jogos, apenas 3 jogos em casa, não ganhou fora de casa. Isso a gente está contando o Campeonato Brasileiro da Série a Libertadores e a Copa do Brasil, tá? Esse é um recorte. Então, será que o Lion consegue se recuperar? Dá? Não sei se dá para entender que acabou a magia do Fortaleza, né? Parece que essa temporada virou um clube comum de mais erros do que acerto, né? Acho que todo o planejamento do Fortaleza para essa temporada foi colocando os pés pelas mãos, porque o time fez uma campanha excelente, terminou entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e isso diz muito mais do que ter sido campeão da Copa do Nordeste, de ter chegado em tal fase da Libertadores da Sul-Americana, porque aí é campeonato de regularidade, né? São 38 rodadas. E o Fortaleza, em 38 rodadas, teve a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E aí, imaginando que você não tem tantos recursos contra os seus 3 que ficaram acima na tabela de classificação, você precisa ser muito certeiro nas contratações. E as 2 principais contratações do Fortaleza, com todo respeito, não cabiam de maneira nenhuma nesse clube, que foi o Davi Luiz e o Daverson. O Davi Luiz, que já está com 38, já vai fazer 39 anos, já vinha sofrendo no Flamengo sendo reserva desde que foi campeão da Libertadores de 2022, já vinha 2 temporadas sendo reserva do Flamengo e foi dispensado sem precisar contratar ninguém para o lugar dele, né? Depois acabou chegando o Danilo, mas foi algo de ocasião, porque era os garotos da base que iam suprir a saída do Davi Luiz, e ele foi contratado como o grande reforço para a defesa do Fortaleza. Então, era um jogador que já vinha perdendo muito 1 contra 1, não tem velocidade para acompanhar, não tem mais aquele gás para fazer aquelas subidas loucas que ele sempre fazia no auge de carreira, né? Saía avançando, virando quase que um volante quando o time tem a posse de bola. E o Davidson, venhamos e convenhamos, teve aquele 3-0 contra o River na Libertadores do ano passado, tem o gol que ele fez do título da Libertadores do Palmeiras em 2021, mas é um cara que se destaca mais pelos memes e pelas palhaçadas que ele faz dentro de campo do que como jogador em si, né? Até acho que ele é um bom jogador, mas ele tem o foco muito claro em fazer presepada, e aí vou aproveitar esse espaço e usar essa palavra bem nordestina, de ficar fazendo presepada dentro de campo para aparecer em recorte, para aparecer em rede social, naquela de falem de mim de qualquer maneira. E aí, como ele não consegue decidir jogo com a bola rolando, ele há muito tempo ele só decide fazendo presepada. Então você além de serem jogadores que não cabiam no nível que o Fortaleza precisava, eu acho que isso acaba trazendo problema para o vestiário. E claramente isso vem acontecendo, né? Porque nos piores momentos do Fortaleza, desde que o Vojvoda chegou, era um time que sempre era um grupo de jogadores que sempre correu por ele. E na derrota do fim de semana passado para o Cruzeiro, né, na noite de domingo, a gente viu o Tite, que é um dos jogadores que está lá há bastante tempo chorando, enquanto outros não estavam nem aí para a derrota. Então é uma situação muito complicada que o Fortaleza já admitiu, por meio do Marcelo Paes, que a briga essa temporada é contra o rebaixamento, e vai ser uma temporada muito complicada mesmo, porque vai ter que trocar o pneu com o carro andando e contar com aquele milagre que aconteceu em 2022, que passou 20 rodadas na lanterna e depois conseguiu, inclusive, classificar para a Libertadores. Contar que isso aconteça de novo é cada vez mais improvável. Opa, tava E mutado aqui, tudo perdão. Caí no mute. Demorou, mas aconteceu. acontece. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Primeiro, a gente tem que considerar, né, que o Fortaleza, ele não tem o mesmo nível de investimento de outras grandes forças nacionais. Então, o que ele vem fazendo nos últimos anos é acima do que se espera. É que como o Fortaleza do Vojvoda conseguiu fazer o acima do que se espera de forma mais constante, em algum momento acabou virando meio que o novo normal. Mas ainda assim é acima. Então, querendo ou não, existe um pouco de regressão à média, de meio que voltar um pouco para aquele espaço natural, ao mesmo tempo que, por ser um time de menor investimento, e isso vale para o Fortaleza, vale para equipes de interior do Sudeste, do Sul, vale para equipes do Norte, qualquer equipe que não está ali
entre aspas, eixo, né, como a gente costuma chamar. Qualquer equipe que está nesse contexto, ela precisa, e aí eu caso muito com o que o Alisson falou, precisa fazer investimentos certeiros, porque você não tem um estofo estrutural e financeiro, principalmente financeiro, para bancar investimento ruim. Um clube rico, de eixo, que tem uma arrecadação muito forte, ele pode contratar um atacante, um jogador que não renda, e ele tem o estofo para ter um elenco que consiga suprir aquele jogador que não está entregando. Vou citar um exemplo. O Ellison citou o Daverson, né, no caso do Fortaleza. O Flamengo perdeu na última janela de transferências o Gabriel, né, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, um dos maiores ídolos de sua história, e repôs com o Juninho, que veio lá do Karabakh, do Azerbaijão. O Juninho não tem entregado. Só que o Flamengo tem um estofo financeiro para ter um elenco capaz de suprir se um jogador ali não entrega. O Fortaleza faz um grande investimento no Daverson. Se ele não rende, você vai ter problema, porque você não tem um estofo para bancar um elenco que, opa, contratamos o cara aqui, não deu, fizemos um grande investimento e não deu certo, mas beleza, temos outros. Nem sempre você vai ter outros. O Davi Luiz, que o Alisson citou, outro exemplo. Então, quando você mete os pés pelas mãos nos investimentos, no caso de um time como o Fortaleza, é muito mais difícil você recuperar. E some-se a isso ao fato do calendário, né? Porque você está jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, agora não mais, né? Mas Copa do Brasil, Libertadores, com muitos jogos decisivos em sequência. Se você não tem um elenco robusto, uma hora você sente. Me parece que o Fortaleza está sentindo isso tudo e tendo um ano bem abaixo do que a gente viu nas últimas temporadas. Ainda sobre o perfil de contratação, só para passar para a Bárbara, parece que desde que acertou com o Marinho, né, vencendo a concorrência com o São Paulo na época, o Fortaleza se preocupou também em dar uma roupagem a esse projeto e trazer nomes de peso, né? Foi buscar o Paul Fernandes no Boca Juniors e aí trouxe o Davi Luiz e o Daverson. Só que a contratação do Marinho até fazia sentido, porque o Marinho tem experiência e sabe da importância, da responsabilidade de vestir camisas de clubes nordestinos, né? Foi bem no Vitória e foi bem principalmente no rival Ceará. Já o Davi Luiz e o Daverson vêm com uma mentalidade completamente diferente de achar, não sei se eles chegam ao Nordeste achando que vão ser reverenciados ou que não serão cobrados ou que chegam com menos responsabilidade, porque eles enquanto atletas, têm uma carreira muito pesada, talvez até mais relevante do que o próprio clube, e aí não entregam o que se precisa, além, de, claro, de tudo aquilo que a gente elencou, né? De questão física do Davi Luiz e do Daverson ser mais um presepeiro do que um jogador de futebol nessas últimas temporadas que esteve no Brasil. Acho que eu não tenho mais nada para completar aqui do que vocês falaram, concordo com tudo. E um ponto que me chama a atenção, se a gente for, além de todas as questões que vocês já falaram sobre os jogadores, é também entender os resultados um pouquinho. A gente tem que olhar um pouquinho para os números aqui para tentar entender o que foi que aconteceu com o Fortaleza, tanto em casa quanto fora de casa, né? Foram 9 jogos dentro de casa, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 3-3-3. 7 jogos fora de casa, 5 empates e 2 derrotas. Alguns desses empates foram jogos de 0-0. E outros, mas a gente tá vendo um time que não consegue ser competitivo, consegue ser pouco competitivo dentro de casa e não consegue ser competitivo fora de casa. E se a gente for olhar aqui os resultados, só teve um momento que o Fortaleza empolgou. Fortaleza vem de um empate de 0-0 ali contra o São Paulo fora de casa e chega em casa, vai com 4-0 no Colo-Colo, Libertadores, a torcida empolga. Tem um 5-0 no Juventude, a torcida empolga. Aí em casa, 0-0 contra o Bucaramanga. Aí vai para fora, perde de 3-0 em um jogo horrível contra o Vasco. Ridículo. Aí foi. Aí Copa do Brasil. Recebe o Retrô em casa, perde nos pênaltis. Vai, recebe o Cruzeiro, perde de 2-0. Parece que aquela alegria, aquele respiro que o torcedor teve do Fortaleza foi um respiro antes do caos. Porque foi caos, uma montanha-russa, sabe? Aqui estava bom, aí caos, caos, caos. Eita, a gente consegue fazer alguma coisa, e caos de novo. E Algo que curiosamente... preocupa Fala, também, Alisson, desculpa. Pode falar. algo que preocupa muito é que
Muito dessa boa fase recente, de alguns, não tão recente do Fortaleza, também se dá muito por conta da festa que a gente via acontecer no Castelão, né? E nas últimas partidas a gente tem visto o Castelão completamente vazio, sem alma, e isso acaba até afetando os próprios jogadores, como eu falei, do choro do Tite e, e do Vojvoda, que depois do jogo contra o Cruzeiro, que se recusou a dar entrevista coletiva, não quis, estava muito mal, e foi precisar o Marcelo Paz, no outro dia, soltar um vídeo dizendo que o trabalho dele está completamente respaldado e que vai fazer mudanças no elenco, mas que a comissão técnica será mantida. Não só vazio, mas impaciente, né? A torcida cada vez mais revoltada com o time. A gente tem visto isso muito nos jogos que a torcida sente, né, o que está acontecendo em campo. Não tem como não sentir, né? Acho que quanto mais a torcida fica triste, é porque mostra o quanto se importa com o time e o quanto e sabe o quanto o time pode ir para frente também. Às vezes a gente acha que uma campanha como a do ano passado foi uma exceção, mas quando a gente vê que tinha consistência, a gente entende que poderia ser a regra. O Fortaleza ali poderia ser a regra. Não precisa estar entre os 5 primeiros colocados sempre, mas sempre entre os 8, sempre entre os 10, fazendo bons jogos, respeitando o torcedor, tendo bons resultados e, claro, a diretoria tomando boas decisões, né? Porque começa tudo daí.